Boa noite. Boa noite. Organização dos Estados Americanos pede investigação de chacina que deixou 18 mortos em São Paulo. Governo paulista responde e diz que a OEA foi precipitada em pronunciamento. Prefeito Fernando Haddad volta atrás e diz que a Avenida Paulista pode abrir para carros amanhã. Pesquisa revela que transporte público da Grande São Paulo tem pior avaliação dos últimos 10 anos. Tribunal Superior Eleitoral pede à Procuradoria investigação sobre campanha de Dilma do ano passado. Após reação, o Ministério da Fazenda confirma que aposentados vão receber primeira parte do 13º em setembro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, condena o assassinato de 18 pessoas em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. A comissão exige que as autoridades investiguem e punam os responsáveis pelos crimes. Numa nota à imprensa, a Comissão de Direitos Humanos da OEA condena os assassinatos ocorridos em São Paulo e exige que o Estado prossiga as investigações, levando em conta, inclusive, a hipótese de que os possíveis autores tenham sido oficiais de forças de segurança. A comissão salienta ainda que o Estado deve adotar medidas legais para que tais fatos não se repitam e avalia positivamente as declarações das autoridades para esclarecer o ocorrido e fazer justiça. No último dia 13 de agosto, 18 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas em ataques realizados com arma de fogo e em 11 lugares nos municípios de Osasco e Barueri, em cerca de 3 horas. Segundo testemunhas e gravações de câmeras de segurança, pessoas armadas organizadas em grupo usaram veículos para se locomover. Elas perguntaram sobre antecedentes criminais e atiraram nas vítimas. Em nota, o governo do estado de São Paulo defendeu que a manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, é idêntica ao posicionamento imediato da Secretaria de Segurança Pública no sentido da investigação e esclarecimento dos ataques em série. Em coletiva de imprensa neste sábado, em São José do Rio Preto, no interior do estado, o governador Geraldo Alckmin afirmou que os policiais estão empenhados na apuração, identificação e prisão dos criminosos. Incêndio atinge favela em Santos, no litoral paulista. Pelo menos 150 famílias ficaram desabrigadas. Segundo a prefeitura, o incêndio começou por volta das 11h30 da noite de ontem, na comunidade Caminho São José, no bairro Radioclube, zona noroeste de Santos, e terminou por volta das 2 da manhã de hoje. As chamas e a fumaça do incêndio podiam ser vistos de vários pontos de Santos e cidades vizinhas. Muitos barracos foram derrubados para evitar que o incêndio se alastrasse. As causas do incêndio ainda serão investigadas. De acordo com a prefeitura, 13 pessoas foram socorridas por inalar fumaça, mas nenhum caso grave foi registrado. As famílias que perderam as casas foram cadastradas em programas de habitação. Subiu para 39 o número de alunos de uma escola particular em Santo André, no ABC Paulista, que foram internados. Eles passaram mal com quadro de náusea, febre e diarreia. 3 crianças estão na UTI, sendo que uma delas está em estado grave. Ainda não há o diagnóstico sobre o caso. A advogada da escola, Ana Paula Carneiro da Costa, disse que a vigilância epidemiológica coletou amostras de água e de alimentos. Os resultados devem ser divulgados na semana que vem. Até lá, a escola permanece fechada. A prisão de um homem durante o protesto a favor do governo Dilma Rousseff aqui em São Paulo levantou novamente a discussão sobre a mira de laser em aeronaves. No Brasil, a prática é crime porque pode causar acidentes. Porém, é fácil ter acesso a esses produtos. No meio da multidão, um homem mirava a luz verde para o alto, prejudicando a visibilidade dos pilotos. O helicóptero Águia da PM, também alvo do laser, se aproximou. Os policiais conseguiram identificar o autor dos disparos de luz. Em terra, outros agentes cercaram o manifestante, que foi levado para a delegacia e depois para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Na internet, esses aparelhos portáteis, como caneta laser de alcance de 7 quilômetros, custam a partir de R$20. Em centros comerciais na capital, o acesso também é bem fácil. Tem opções de 10
a R$ 50. A venda desse tipo aqui de dispositivo com luz de laser não é ilegal. Aliás, muita gente usa esse tipo de aparelho para fazer apresentações, dar aulas, palestras, só que nas mãos erradas podem causar grandes estragos. Para se ter uma ideia, segundo o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, só este ano foram registrados mais de 100 casos envolvendo raio laser em aeronaves só em São Paulo. O principal alvo é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E em 2 dessas ocorrências, os pilotos tiveram cegueira temporária, com grave risco de acidente. Por isso, quem aponta e aciona a luz para o céu pode, além de causar danos, também estar cometendo um crime federal. Pelo artigo 261 do Código Penal Brasileiro, quem expuser uma aeronave à situação de perigo fica sujeito a pena que varia de 2 a 5 anos de reclusão. O laser também pode representar a mira de uma arma. A ameaça de um suposto ataque transforma uma brincadeira de mau gosto em séria reação. Por isso, o homem detido no protesto de quinta continua preso. Uma pequena aldeia indígena localizada às margens de um rio, hoje poluído, deu origem a um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Pinheiros está festejando 455 anos de existência com muita história que enche de orgulho os moradores de lá. Um dos bairros mais antigos da cidade está em festa e as comemorações tomaram conta de um dos seus endereços emblemáticos, a Rua dos Pinheiros. A criançada aproveitou para brincar sem se preocupar com os carros e alguns mais grandinhos não ficaram de fora. A cachorrada também teve o seu momento de diversão. Foi uma caminhada que abriu o evento. Os moradores destacam que uma das vantagens do bairro é a mistura de comércios com residências, o que ajuda a dar mais vida ao lugar. Ele nasceu tanto do comércio aplicado pelos vendedores de batata e dos chacareiros que vinham vender o seu comércio ao lado do Rio Pinheiros, como dos primeiros moradores que, para não virem de tão longe, começaram a se instalar na região. Pinheiros começou com uma aldeia indígena situada próxima ao Rio Pinheiros, bastante utilizada como ponto de apoio para expedições do ciclo Bandeirante. O tempo passou e o bairro se tornou um importante local de romarias e centro de comércio, principalmente no Largo da Batata. Na festa, uma muda de árvore foi plantada para reafirmar a vocação da região. Pinheiros é um dos bairros de São Paulo mais arborizados e é justamente por causa da árvore que ele tem esse nome. Aqui na Praça Pan-Americana, por exemplo, existem araucárias. Essa daqui tem 15 anos e é considerada jovem, já que uma espécie adulta pode ter 500 anos e chegar a 50 metros de altura. Segundo este botânico do Instituto de Biociências da USP, a araucária é uma das 2 espécies de pinheiros que existem no Brasil. Mas ela não é nativa de São Paulo e, apesar disso, tem boa adaptação por aqui e é muito bem-vinda. Quando você traz uma espécie como essa, você traz também o pinhão, que é a araucária, é a planta que produz o pinhão. Esse pinhão, ele é alimento para pássaros, né? Ele é alimento para pequenos animais, né? Então, na medida que você traz essa espécie para um determinado local, você também traz a biodiversidade envolvida com ela. Isso é bastante interessante para a gente ter na região urbana, para as pessoas conhecerem. Quem quiser ver um pinheiro de Paraná de perto, pode vir aqui na Praça Pan-Americana e apreciá-los. Uma pesquisa mostrou que a avaliação sobre o transporte público na Grande São Paulo no ano passado teve o pior resultado dos últimos 10 anos. Segundo a pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos, a maior queda foi na satisfação de quem anda de metrô. Das avaliações excelentes e boas, a redução foi de 93% em 2006 para 64% no ano passado. A principal explicação para os resultados é a crescente superlotação, agravada por seguidos atrasos na expansão. A avaliação sobre os ônibus também caiu, passando de 61% de avaliações excelentes e boas para 34% em 2014. Esta é a taxa mais baixa de avaliação entre os principais meios de transporte. Uma das explicações é que, na prática, os ônibus em geral estão quase tão lentos como sempre. Em 2014, a velocidade do sistema ficou em 15 km por hora, bem abaixo da meta da prefeitura, que é de 25 km por hora.
Já nos trens da CPTM, a aprovação oscilou de 60% para 40% no período analisado. O estudo ouviu 3.300 passageiros frequentes do transporte por ônibus, trem e metrô. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, responsável pelo metrô, CPTM e MTU, afirma haver outros indicadores que mostram de forma inequívoca a melhora dos índices de satisfação. Já a Secretaria Municipal de Transportes diz que as reclamações de usuários de ônibus da capital caíram 60% neste ano. O prefeito Fernando Haddad voltou atrás e disse hoje que a Paulista pode estar aberta amanhã para carros. A avenida seria fechada devido à inauguração da ciclovia da Bernardino de Campos, que liga a Paulista à Rua Vergueiro. Esse seria o segundo teste de transformar a avenida em um espaço de lazer para pedestres e ciclistas. A gestão do petista passou a semana dizendo que a via seria fechada. No entanto, neste sábado, o prefeito disse que a decisão, por hora, é seguir a recomendação do Ministério Público de manter a Paulista inicialmente aberta para veículos. Mas, segundo ele, se milhares de pessoas aparecerem na avenida, a pé ou de bicicleta, a prefeitura terá de fechar pelo menos algumas das faixas da via para evitar acidentes. E a região da Avenida Paulista vai ganhar 3 opções de lazer e gastronomia a partir de amanhã. Além da nova ciclovia da Avenida Bernardino de Campos, serão abertos 2 mirantes. Um deles fica em cima do túnel da Avenida 9 de Julho, uma área que ficou abandonada por décadas. Em cima do viaduto 9 de Julho, logo abaixo do MASP, escondido até de quem passa todo dia. Sempre cheio de moradores de rua. Cheio. Tinham muitos. Não é de se espantar que a cidade se esqueceu dele. O mirante foi construído em 1938 junto com o túnel 9 de Julho. Era um ponto de observação com vista para o centro e com um chafariz de cada lado da avenida. Mas com a urbanização da região, o mirante foi parcialmente demolido e depois abandonado. A partir de amanhã, essa história muda. É que o espaço foi inteiro restaurado em uma parceria público-privada. O mirante continua sendo uma área pública, mas será administrado por um grupo de empresários responsável pela obra. Virou um espaço de exposições com restaurante que terá um rodízio de chefes e pratos de até R$20. E um café com bebidas diferentes a partir de R$5. Além do clássico café coado que a gente vai fazer num calita, que é um filtro japonês, a gente também vai preparar algumas bebidas expresso e uma bebida que a gente vai chamar de cafezinho, que é uma mistura entre expresso e coado, que a gente tira na máquina, super interessante. Durante a restauração, os arquitetos responsáveis pela obra decidiram derrubar uma parede que não estava no projeto original. E, para surpresa de todo mundo, eles encontraram essa escada de madeira em espiral. São 8 metros de descida. No final, a gente chega numa espécie de câmara secreta aqui. É uma espécie de galeria que vai ter obras de arte. Uma curiosidade a mais para quem vier visitar. Esse lugar era muito escuro e muito escondido, a gente iluminou ele todo, então as pessoas se sentem mais seguras em andar por aqui. A gente, na verdade, só ressaltou toda essa beleza do túnel mesmo. A próxima fase será a restauração dos chafarizes, que hoje estão muito degradados. Toda essa área já foi um grande mirante frequentado pela alta sociedade paulistana. O Belvedere Trianon ficava onde hoje está o MASP e tinha vista para o centro de São Paulo e para um rio que passava por aqui. A ideia é devolver para quem frequenta a Paulista uma outra forma de ver a cidade. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu investigação de suposta prática de atos ilícitos na campanha que reelegeu a presidente Dilma Rousseff no ano passado. Em relatório encaminhado à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, o ministro indica vários indícios de que a campanha da petista teria sido financiada por recursos desviados da Petrobras. Segundo Gilmar Mendes, há indícios de que os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica foram cometidos durante as eleições
de 2014. Para ele, isso pode levar à abertura de uma ação penal. No despacho, Mendes utiliza informações reveladas pela Operação Lava Jato, como trechos da delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, que disse a investigadores ter doado 7,5 milhões de reais à campanha da presidente. Em nota, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, coordenador financeiro da campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff no ano passado, disse que após rigorosa sindicância, o TSE aprovou as contas por unanimidade. O Partido dos Trabalhadores afirma que todas as doações recebidas pelo partido foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. As contas da campanha de Dilma já foram julgadas e aprovadas com ressalvas pelo TSE no fim do ano passado, logo após a eleição. Gilmar Mendes é o relator da prestação de contas e manteve o processo aberto para apurar indícios de irregularidades em razão da Operação Lava Jato. E agora vamos aos destaques das principais revistas de informação do país. Com a manchete Iguais perante a lei, a Veja traz na capa as figuras do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-presidente Fernando Collor e ressalta que atualmente no Brasil ninguém está acima da justiça. Os dois foram denunciados esta semana ao STF pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Eles são acusados de se beneficiar do esquema criminoso de desvios de dinheiro na Petrobras. A Carta Capital também traz a figura de Eduardo Cunha na capa e fala das consequências que cairão sobre o atual presidente da Câmara após a denúncia de corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Nesta edição, a revista Época vem em capa dupla. Cada uma traz um cidadão como representante da atual esquerda e direita do país. A publicação destaca a importância das duas alas na criação de boas ideias ao debate público. Isto aborda a crescente saída de famílias brasileiras do país e aponta como principais motivos a crise econômica, o desemprego, a corrupção, a falta de confiança nos governantes e a insegurança. O Ministério da Fazenda confirmou neste sábado que o pagamento da primeira parcela do adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas, no valor de 25% do benefício total, será acreditado na folha de setembro. A segunda metade deverá acontecer em outubro. O restante do benefício será pago em dezembro, como esperado. A Fazenda havia suspendido o adiantamento do benefício, que já era concedido há 9 anos por falta de recursos em caixa. A decisão de postergar o pagamento gerou polêmica e o governo foi obrigado a rever sua posição. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Joaquim Levy justificou o parcelamento ao afirmar que as despesas estão sendo administradas com muito cuidado, porque as receitas têm sido afetadas por vários fatores. O preço do petróleo não para de despencar. Ontem, o barril, referência no mercado americano, fechou o dia cotado a pouco mais de $40, o pior resultado desde 2009. E com isso, os analistas veem o pré-sal em xeque. Isso porque este valor se aproxima do piso de $41, considerado pela Petrobras para viabilizar os projetos do pré-sal. Em junho, a estatal calculava que o custo de produção variava de $41 a $57 por barril, dependendo do campo e da necessidade de investimento em infraestrutura. Ontem, em nota, a empresa não quis fazer uma nova estimativa. Disse apenas que a alta produtividade dos poços e a redução de custos na indústria lhe permitem elevar a capacidade de produção de modo economicamente viável. Veja agora a manchete de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Estados Unidos colhem provas da Lava Jato em ação contra a Petrobras. Os documentos vão sustentar caso na Suprema Corte de Nova York. Segundo a publicação, os ex-presidentes da estatal, José Sérgio Gabrielli e Graça Foster, devem ser citados. Folha de São Paulo, saída da presidente traria instabilidade, diz Setúbal. Em entrevista ao jornal, o presidente do Itaú Unibanco diz que não há motivo para tirar Dilma do cargo. Eleito como um dos 10 melhores parques urbanos do mundo por um jornal inglês, o Ibirapuera completa 61 anos. Mas como todo bom sessentão, o local ainda precisa de alguns cuidados. Pela
pelas redes sociais, um orgulho estampado em imagens. Ângulos que mostram o início do dia e o fim do expediente na cidade grande. Sim, é São Paulo, a partir do Ibira, como tratamos o mais famoso parque da capital. Pode ser em dias pálidos de chuva ou coloridos pelas luzes da noite. O olhar carinhoso dos frequentadores reverencia o parque todos os dias, mas no aniversário, as homenagens enchem ainda mais os olhos. Em forma e esbelto aos 61 anos de idade, o Ibirapuera foi até apontado como um dos 10 melhores parques urbanos do mundo pelo jornal inglês The Guardian. Mas, para continuar sendo o queridinho, principalmente dos paulistanos, precisa se cuidar. Aliás, como todo bom sessentão tem que fazer. Os banheiros, por exemplo, o pessoal tem reclamado. Estão decadente. Nenhum é legal aqui, nenhum. Todo péssimo, sujo. Os atletas também têm suas reivindicações. Eu acredito que a questão de água é uma coisa que os bebedouros já são antigos, né? Eles funcionam bem, mas acho que poderiam ter mais espalhados para a gente não ter que parar para comprar água de garrafinha. Tal é uma alternativa que até seria melhor para a população toda. Mas repare bem, mesmo quem fala mal se rende a um elogio, porque convenhamos, é difícil não gostar de um visual desses, né? E aí pode acreditar, as declarações mais apaixonadas vêm de onde menos se espera. Este turista argentino, por exemplo, confessou: o parque aqui é mais lindo que os de Buenos Aires. Mais lindo que a Argentina, similar a lo que nosotros en Buenos Aires tenemos los bosques de Palermo. Tomara que o gringo não perceba, mas tem algumas situações não tão belas assim. Gente que vem, come e vai embora deixando todo o lixo no chão. E o pior, o nosso planetário está fechado há mais de 2 anos. É uma pena ter um planetário aí há 2 anos, né, em obras e até agora não foram concluídas. As obras começaram em 2013 por causa de um raio que caiu no local. A prefeitura marcou a reabertura, mas já cancelou por 2 vezes. A nova promessa é que até o final deste ano o planetário volte a funcionar. Quem sabe a força desses lutadores fictícios que gostam tanto de uma foto por aqui traga a inspiração necessária para que o planetário abra novamente. A gente fica chateado porque o espaço do parque é tão grande, vem tanta gente aqui e uma das melhores atrações daqui está fechada há tanto tempo, né? Quem sabe muda agora. Quem sabe muda agora. A capital paulista teve uma tarde com muito sol e ar seco, mas uma frente fria vinda do sul do Brasil começa a se aproximar, mudando o tempo a partir da semana que vem. Veja os detalhes da previsão com Luciana Magalhães. A frente fria que estava ontem sobre o Rio Grande do Sul começa a avançar sobre os demais estados da região amanhã. Assim, a chuva começa a perder força no Rio Grande do Sul e a temperatura cai. Em compensação, a temperatura sobe em Santa Catarina e no Paraná e chove forte com raios e rajadas de vento. Essa frente fria influencia também parte do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, onde chove. Nas demais áreas brasileiras, sol forte, calor e ar seco. Máximas amanhã de 26 graus em Curitiba e de 35 em Campo Grande. A frente fria que se aproxima de São Paulo provoca chuva a partir da tarde no sul e no oeste do estado. Essa chuva deve ser localizada, mas forte. Nas demais áreas paulistas, tempo seco. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 30 graus em Ribeirão Preto e de 31 em Araraquara. E no litoral, máxima de 30 graus em Caraguatatuba. Amanhã o tempo ainda fica firme na capital paulista, com calorão de 28 graus. Mas com a chegada da frente fria, a temperatura despenca e o tempo fica chuvoso, com máximas de 21 graus na segunda-feira e de 22 na terça-feira. A seguir, atirador de trem na França é identificado como um militante islâmico. E ainda, no Afeganistão, carro-bomba explode perto de rua movimentada e deixa pelo menos 12 pessoas mortas. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque. O Brasil atingiu a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? O MEI é o primeiro passo e não vou parar por aí, não. Com o MEI, o governo federal ajudou a transformar a história de milhões de microempreendedores. Com proteção e acesso a benefícios, eles ganharam segurança para crescer e gerar emprego e renda.
É com essa força que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Governo Federal. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Neste domingo, o Mesa Redonda recebe Tite, o técnico do Timão que vai falar sobre a liderança da equipe no Brasileirão e ainda comentar os lances da rodada com nosso time de craques. Vai ter Fla e Tricolor em mais um emocionante duelo Rio-Sampa e o confronto entre Galo e Verdão, que luta por um lugar no G4. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Bautec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Atirador de trem na França é identificado como conhecido militante islâmico. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que o suspeito já morou na Espanha e na Bélgica e que aparenta ser marroquino. Há indícios de que ele pertence a um grupo radical islâmico. Autoridades espanholas passaram informações sobre ele à França em 2014 por causa das suspeitas com envolvimento em atividades terroristas. A França está em alerta desde os ataques contra a revista Charlie Hebdo e em um supermercado judeu em Paris que ocorreram em janeiro. 17 pessoas foram assassinadas. O ataque de ontem foi durante a viagem de um trem que ia de Amsterdã a Paris, com mais de 500 pessoas a bordo. No entanto, apenas 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. O atirador foi contido por 2 americanos, membros da Força Aérea e da Guarda Nacional. Eles não estavam a serviço, e sim passeando pela Europa. Com o atirador, a polícia encontrou um fuzil e uma pistola automática. E em Cabul, na capital do Afeganistão, um carro-bomba explodiu neste sábado perto de um hospital em uma rua movimentada. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque. A força da explosão destruiu vários veículos, incluindo uma van escolar, quebrou vidros das janelas do Hospital Shinuzada e de um edifício de 6 andares. Segundo testemunhas e fontes de segurança, o ataque pareceu ter como alvo um veículo que transportava estrangeiros. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o alvo seria um comboio da OTAN. Os atentados têm aumentado em Cabul desde que o governo talibã confirmou em julho que o líder Mullah Omar havia morrido há 2 anos. Alguns analistas dizem que os insurgentes estão tentando mostrar que eles permanecem fortes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá. O técnico Tite entra no debate sobre o futebol brasileiro. Neste domingo, 9h30 da noite no Mesa Redonda. Assista agora, Gazeta Imóveis.